Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é a pessoa do pastor Edson, da obra missionária para todos, construindo Shalom, né? Conexão Manaus, Brasil. E hoje eu quero trazer mais uma reflexão número 156, pela misericórdia de Deus. E hoje eu quero falar sobre a questão da igreja, falar relacionado ao conceito da igreja e Cristo. E uma das perguntas que muitas vezes soa nas nossas mentes é relacionado o que é igreja, né? O que significa igreja? Porque a gente vê que tem muitas pessoas perdidas dentro do conceito de igreja. Alguns pensam que igreja é uma placa denominacional, uma placa de uma denominação, onde tem o seu título, né? E tem o seu fundador, e tem o seu pastor daquele campo, daquela igreja. Mas igreja não é isso. Igreja não é uma placa de igreja. Igreja não é uma denominação. Igreja não é uma religião, né? Igreja não é uma seita. Igreja não é uma doutrina, né? Então nós sabemos que igreja tem outro sentido relacionado à questão da igreja. Porque se nós não entendermos o que é igreja, o que significa igreja, fica complicado para as pessoas quererem um compromisso com a igreja, com o evangelho que nós passamos para as pessoas, né? Vemos que tem muitas seitas por aí que tem os dias da semana que sai batendo em porta, apresentando a sua igreja, apresentando a sua ideologia, aquilo que acreditam. E isso não é igreja. A igreja não precisa fazer esse tipo de papel. Quando a gente entende o que é igreja, tudo fica muito mais fácil para a gente se sentir seguro, e as pessoas que estão ao nosso redor querer também relacionar a questão da igreja, saber o que é igreja, e depois que saber o que significa igreja, eles passam a servir melhor a Jesus Cristo. Então, igreja, a igreja e Cristo. Aí nós temos alguns exemplos, né? Alguma tipologia voltada à questão do que é igreja. Nós sabemos que a igreja, podemos ver que a igreja pode ser a igreja relacionada à questão visível, e a igreja relacionada na questão invisível. Alguns teólogos, né, alguns estudiosos da Bíblia, né, pessoas mais aprofundadas nesses temas, tem vários conceitos relacionados a isso. Muitos que não concordam que a igreja ela pode ser no sentido invisível, só é visível, mas eu fico com as duas partes, a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível somos praticamente nós, os seres humanos, no sentido como seja o templo de Deus, a morada de Deus, como diz as Escrituras Sagradas, que nós somos o templo do Espírito Santo, né? Então, a igreja visível pode também ser o local onde nós reunimos para buscar ao Senhor, a igreja visível, a comunhão dos crentes naquele local. Isso pode ter um entendimento relacionado a isso. Então, muitas vezes nós ficamos pensando que a igreja é só o local, o espaço sideral, só o espaço material, onde nós vamos buscar Deus. Mas a igreja não é só isso. A igreja vai muito além do que um monumento feito por mão humana, né? Então,
Aqui eu vejo alguns exemplos relacionados ao que é a igreja. O que é a igreja? A Bíblia fala que a igreja é o corpo, né? É o corpo de Cristo. Primeiro, o que é a igreja? O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo no sentido invisível e no sentido visível também, podemos entender da mesma forma. O corpo invisível é a comunhão dos crentes, né, com o Senhor, podemos entender assim. O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo, invisível e visível. Invisível, relacionado à comunhão dos crentes para com o Senhor. E visível, é voltado a cada um. Que nós vemos literalmente, cada um dos nossos irmãos, nós estamos vendo ele, não estamos pegando ele, então ele é o corpo de Cristo. No sentido espiritual da coisa, mas ele está vendo, ele é visível. E no sentido invisível, é a comunhão. A comunhão você não consegue palpar na comunhão, né? A comunhão que eu estou falando é no sentido invisível da coisa, é a parte espiritual que você não consegue palpar e nem ver. É invisível quando nós partimos para as coisas espirituais. Então, o que é a igreja? É o corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça da igreja. Então, é muito importante a gente entender essas colocações, entender relacionado à questão da natureza da igreja. Se nós entendermos o que é a igreja, nós vamos atuar de uma maneira diferente, vamos pregar de uma maneira diferente, vamos ensinar de uma maneira diferente, vamos discipular aqueles que aceitaram a Cristo de uma maneira diferente. A questão é porque muitos são ignorantes relacionados ao conhecimento das Escrituras Sagradas e nem querem estudar a palavra, porque no primeiro impacto, como nós somos pentecostal, eu sou pentecostal, nasci dentro da Assembleia de Deus, canela de fogo, então a maioria, eles são mais presos ao primeiro impacto, o impacto dos dons espirituais, o impacto é voltado à questão do movimento do Espírito, o impacto voltado às revelações, o impacto voltado à unção, ao poder. Então muitos ficam presos só na questão sobrenatural da coisa e esquece que tem que buscar a parte visível, a parte que você pode pegar e ver, que é a leitura da palavra de Deus, que é os seminários que tem na igreja, que é os cursos teológicos que tem na igreja, e é uma formação teológica numa faculdade, ou mesmo num local onde tem um instituto bíblico que ensina a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, muitos são ignorantes nessa parte. Aí, o que a Bíblia fala? Que se nós não conhecermos a verdade, fica difícil a gente ser liberto nesse aspecto. Muitas vezes você foi liberto no sentido do pecado, deixou muitas coisas, mas ainda não é liberto no sentido de conhecimento. Anteriormente, há seus 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, quem fazia um curso de teologia estava em pecado, e fazer teologia era pecado, né? Você ser um estudioso, ser um teólogo, meu Deus, era uma luta. Hoje já mudou. Hoje nós temos um conhecimento à beça, temos conhecimento demais. Hoje temos a facilidade muito maior do que há 40 anos atrás, quando aceitamos a Cristo. Hoje você vai aí, em todos os meios, tem a maneira de você comprar materiais ótimos e excelentes, voltados às Escrituras Sagradas. Livros fascinantes que podemos ter um entendimento mais amplo, voltado à questão da nossa fé, voltado à questão do que é a igreja. Então, o que é a igreja? O corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça da igreja. Entendendo assim, você não vai passar por tanta situação, diversas, de jeito nenhum. E você pode encontrar esse registro que eu estou falando. Depois você pega aí a sua Bíblia e vai lá consultar, pega a sua caneta, pega aí o lápis se tiver e nota.
O que é a igreja? O corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça da igreja. E tem como você ir lá depois consultar. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, você vai encontrar isso, esse registro. Em Romanos capítulo 12, você vai encontrar esse registro. Em Colossenses capítulo 1, você vai encontrar esse registro. Em Efésios capítulo 4, você vai encontrar esse registro. Então, igreja é isso. Segundo, o que é igreja? Segundo conceito, é um edifício. A Bíblia classifica que igreja é um edifício, tanto no sentido espiritual como no sentido visível. Por que edifício? Porque edifício é algo que vai crescendo, é como seja algo que tem vários departamentos. Então, o crente é comparado como seja, primeiro, o corpo de Cristo, segundo, como um edifício, e Cristo é o alicerce desse edifício. Quer dizer que nós somos o corpo, Cristo é a cabeça. Se a igreja não for o corpo de Cristo, Cristo não é a cabeça. É muito simples. Então, se a igreja não for um edifício, Cristo não é o seu alicerce. Então é muito fácil de você entender as coisas. É só você buscar entender. Então, segundo conceito sobre a igreja, que é um edifício, no sentido de uma tipologia, é um edifício. E Cristo é o alicerce. Quer dizer, nós somos o edifício. Nos trata como se nós somos um edifício. A outra fala que é uma casa. E quem é a base de tudo isso, o alicerce disso? É Cristo. Porque se não tiver esse edifício, ele desaba, ele vai desmoronar. O que diz a Bíblia? Lá em Mateus capítulo 7, versículo 21 a seguir, que o edifício, ou a casa que é edificada numa areia, que não tem o alicerce, que é Cristo, vai cair, vai desmoronar. Quando vier as lutas, vier as tribulações, vier as provações da vida, não tem como se manter de pé. Mas o edifício que tem um alicerce, que é Cristo, com certeza pode vir o que vier, ele vai estar de pé. Mas como assim, pastor? Como que a pessoa vai fazer para ficar de pé? Ter Cristo como o alicerce do seu edifício. Isso é muito importante. Se Jesus é o alicerce do seu edifício, e se Jesus é o cabeça do seu corpo, o seu corpo e ele é a cabeça, meu filho, com certeza você vai chegar longe. E o terceiro conceito é que a igreja é comparada como a esposa, né? E Cristo como o esposo. Então o relacionamento entre a esposa e o esposo tem que ter fidelidade. Então sabemos que tem muitas características, tem muitos conceitos voltados a isso. Então são 4 conceitos primordial voltado à questão do que é igreja. O que é igreja? O corpo de Cristo. O que é igreja? É o edifício. O que é igreja? É a esposa. E o que é igreja, por último? A vara, né? É comparado com uma vara. E Cristo é o tronco. Então vamos rever do início. O que é igreja? O corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça. O que é igreja? Edifício. E Cristo é o alicerce. O que é igreja? É a esposa. E Cristo é o esposo. O que é igreja? É a vara. E Cristo é o tronco. É muito simples. E isso sabemos que, voltado à questão do tronco, está falando em questão da videira. Aqueles que estão na videira, arraigados na videira, com certeza vai obter sucesso. Então, se você entender tudo isso que eu estou falando e buscar mais conhecimento voltado a isso, com certeza você vai ter uma vida mais assim, mais sossegada, tranquilo, porque você vai saber sobre o que é a igreja, qual é o conceito da igreja, qual é a natureza da igreja, aonde você se encaixa em todo esse pano de fundo, né? Que se encaixa como nós somos o corpo, que se encaixa como nós somos o edifício,
e se encaixa como nós somos a esposa, e se encaixa como nós somos a vara. Então, se você pegar esses 4 degraus, essas 4 colunas e colocar na sua vida como uma base central da sua fé cristã, entendendo isso, você vai estar tranquilo. Se você entender que você é o corpo de Cristo, né, e Cristo é a cabeça, se você entender que você é o edifício e Cristo é o alicerce, se você entender que você é a esposa e Cristo é o esposo, se você entender que você é a vara e Cristo é o tronco, com certeza você vai ter 4 colunas, né? Essas 4 colunas são as 4 bases relacionadas à questão da sua fé com um Jesus verdadeiro, com Jesus que morreu e ressuscitou ao 3º dia e está à destra de Deus Pai. Fazendo isso, com certeza você vai ter sucesso. Mas faço esta, que reflexão é essa? Toda a minha vida como crente em Jesus, mesmo tempo que eu aceitei Jesus, sempre eu atuei e gostei de atuar, é uma chamada minha, Deus me chamou nessa área, em questão de estruturamento, estruturar o crente, colocar o crente no seu devido lugar, alicerçado, tá? Qualquer coisa que acontecer na sua vida, ele possa estar firme no Jesus que ele aceitou. Porque muitas vezes hoje a gente vê que a pessoa, são muitos vêm à frente na igreja ali, a igreja visível, o espaço onde nós adoramos a Deus, e a pessoa aceita Jesus, e aí são 10, 20, 30 pessoas, daqui uma semana a gente procura aquelas 30 pessoas, não tem nenhuma. De quem é a culpa nesse papel aí? A culpa é da igreja, a culpa é do corpo de Cristo. São os líderes que estão naquela denominação, naquela igreja, naquele grupo familiar, naquela célula, enfim, que não alicerçaram aquele pessoal, aquele povo que aceitaram Jesus. Espera que as pessoas se alicercem sozinhos. Espera que as pessoas se entendam o que é corpo de Cristo sozinho. Espera que as pessoas se entendam que é edifício de Cristo sozinho. Espera que eles achem que é esposa de Cristo sozinho. Espera que eles são a vara. Então tem que ensinar. Tem que ensinar. Eu nasci dentro da escola bíblica dominical, e atuei muitos anos na escola bíblica. Então a minha vida inteira foi essa parte de ensinamento, de estruturamento, de culto de doutrina, escola bíblica, da aula da escola bíblica dominical. Então toda a minha bagagem é voltada aí, essa base sólida, a base que seja inabalável. Então meu conselho dessa reflexão é que você busque mais voltado à questão da igreja, porque se você entender o que é igreja e entender todo o papel da igreja, todo o conhecimento voltado à igreja no sentido teórico, e depois você partir para a parte prática, você vai ser um cristão de primeira linha. Você vai ser um crente de primeira linha. Nunca vai dar trabalho a questão da sua igreja, ao seu pastor, a ninguém, porque você é um crente que é fora da ignorância de conhecimento voltado à sua fé cristã. E fazendo isso, você vai ter sucesso. E as pessoas que você tiver a chance de passar o conhecimento, também elas vão ter sucesso. Então, que Deus abençoe dentro dessa reflexão, essa reflexão bíblica voltada à questão da igreja e Cristo, o que é igreja, como eu passei aqui nessa reflexão. E espero que você pegue essa reflexão, ouça bem e busque mais material, assunto voltado a isso, para que você possa se enriquecer mais, tá bom? Que Deus abençoe, shalom, até a próxima reflexão.